Eu sou pai de 2 meninas. Então, assim, eu nunca imaginaria a minha filha passando por uma situação dessa. Pode ser com quem for aí. Não tem perdão, né? Então, a gente vê o caso aqui, que foi muito comentado essa semana, o caso do Robinho e do Daniel Alves. Cara, assim, não tem um caso fácil aqui, né? A gente ainda se solidariza com as vítimas dessa situação, porque é um absurdo o que acontece hoje. Certos jogadores de futebol, por terem muito dinheiro, e às vezes ele vem muito de baixo, e ele pensa que ele pode tudo daí, né? Porque eu sou jogador de futebol, para mim, herói para mim é médico, herói para mim é o pessoal que trabalha no postinho de saúde, entendeu? É bom ver um jogo de futebol, tu torce pros caras, show de bola, mas pra mim o que esse tipo de cara faz, eu ainda vejo gente falando assim, coitado do Daniel Alves, botou a carreira fora, mas tem que ficar preso um vagabundo desse. Vocês me desculpe, esse Robinho ficou 10 anos estrupado, 8 sem vergonha, ordinário, expulsado, e esse bagaceiro se escondeu em Santos o tempo todo aí, vivendo de carro de luxo, com contas gigantescas, tem que ser preso, e agora tem que botar ele numa cela, junto com os carinhas aqueles legal, que vão saber que ele fez isso. Aí vamos ver se os caras vão respeitar ele, para ele pedalar, vai pedalar lá, né? Então é uma situação desagradável, e fico vendo as pessoas muita gente ainda querendo entender o que aconteceu, não tem como entender um absurdo desse. Não tem como entender um cara que tem grana, acha que pode mais que os outros. Ninguém pode mais porque tem um dinheiro a mais que o outro, porque tem um nome a mais que o outro. Eu representei o Brasil. Representou o Brasil em quê? Tu foi pra guerra lutar? Tu trabalhou no Covid salvando vida? Não, joguei bola. Vai que se dane o futebol. Sabe, nessas horas é lamentável ver as pessoas, alguém ainda querendo defender um vagabundo desse, que pega uma moça, uma pessoa chapada lá, bêbada, e 8 marmanjos estupram uma pessoa. Vai me dizer que ela teve consciência do que fez? Não, foi ver depois. E os barbados ficam tirando onda com o áudiozinho, rindo ainda da situação. Então, tomara, Robinho, que tu apodreça na cadeia. Sabe, tomara que os caras te entendam lá e façam contigo o que tu fez com a menina. Que daí tu vai achar maravilhoso. Eu quero ver tu mandar um áudio depois pros teus amigos, bando de vagabundo também. Bando de vagabundo. Esse Daniel Alves é outro. Isso aí se vestia, se achava o cara, nariz empinadão, se achava o tal. Tá aí, ó, fez merda. Eles acham que pode tudo porque tem dinheiro. E não é só no futebol. Tem outros caras aí, é político, um monte de cara que se acha um monte porque tem grana, porque tem poder, tem nome. Esses caras têm que apodrecer, eles vão cair no meio dos vagabundos mesmo agora, eles vão ver o que é bom pra tosse. Esse queria se matar, o Daniel Alves, tá depressão. Tem que deixar, que se mate. Sabe, cara? Porque esse tipo de cara não pode estar na sociedade. Então, isso é uma nota de repúdio mesmo, porque não tem defesa, cara. Ainda mais se alguém aqui, também como eu é pai de menina, sabe o que eu tô falando. Cara, eu não imaginava um vagabundo desse que eu falei, nossa, cara, assim ia ser o fim pra mim, por esse vagabundo aí, entendeu? Porque não não existe uma defesa. Ainda dá um ibope, cara, não tem nem que botar na televisão, tem que deixar apodrecer. É o meio Brasil ainda se escondendo pra prender o vagabundo. Porque não, porque é brasileiro, mas, cara do céu, tinha que pegar e mandar lá para a Itália, que daí ia ser bom lá na Itália. Tinha que mandar ele para a Itália, não aqui no Brasil. Mas bem, repúdio colocado no ar para entender como a gente pensa da vida, né? Então, eu precisava falar isso, estava com isso engasgado com esses caras aí. Eu vejo um monte de cara importante fazendo defesa, e eu não consigo entender alguém defender isso aqui. Não consigo entender. É mais sem vergonha quem defende um cara desse tentando achar argumentos, né? Porque eu vejo os caras que não, porque coitado, vai ver que a moça quis ir. Não, de repente ela quis ir ali, do Daniel Alves, por exemplo, mas não sabia que o cara ia querer forçar ela a fazer uma coisa que ela não queria, né? E a outra lá pensava que era um, daqui a pouco tem 8 vagabundos lá, entendeu? Então, cara, a gente tem que repudiar, e a gente não pode aceitar e querer entender que o coitadinho botou a carreira fora, que perca tudo que ganhou e mais um pouco, tá bom? Mas ficou, vamos para frente, bola para frente. Zezinho tá aí, Joãozinho? Se o Zezinho tá aí, chama o Zezinho para resenha, João. Toca o homem na tela. Fala, Zé Augusto. O que é que tu achou da minha raiva por esses vagabundos? A manifestação popular, assim, no Brasil e no mundo, ela é procedente, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou te contar uma coisa, é lamentável, sim, de que jogadores do nível desses caras, um conquistou tudo e mais um pouco no mundo,
E poderia aí na frente, quando fosse ser estudada a carreira de um Daniel Alves. Quem foi Daniel Alves? Foi o cara que conquistou tudo, deixou uma marca indelével, tá? Mas É, não parou por aí. Teve uma mácula. A mácula é, vai ficar mais. Vai ser o agravante, vai ser o destaque maior do que uma carreira cheia de bronze procedimento. Tá aí, então, quem planta, é, colhe. E com sem relação ao dúvida. Robinho, mesma coisa, o cara irreverente, o cara que veio com a geração, aquela geração daquela molecada boa de bola com o Diego, comendo a bola no Santos, provando que dava para fazer o futebol arte, brincar com tudo. Vinha brincando, ia no pagode, até aí tudo certo. Seleção brasileira, foi jogar fora. Tá, quem foi o Robinho? Robinho foi um craque, assim, mas Robinho estragou a carreira dele no final de tudo por bobagens, por coisas repugnantes. Então, plantou, colheu. E dentro Verdade. dessa linha que você está falando aí, se a gente for levantar tanta coisa que existe, inclusive de impunidade nesse país, sabe? Eu vou É, te é. contar, viu, Cláudio? Eu vi uma série dias atrás aí, ó, de que tinha uns determinados partidos políticos fazendo projeto para passar até 9 meses de gestação, abortar. Isso é Ah, feminicídio, isso é infanticídio. ah, é a mesma coisa, né, Zé? Mesmo absurdo. Acho que deu uma trancada no sinal do Zé. Joãozinho? Zé? Eu acho que deu uma trancadinha. Tenta o contato de novo com o Zé. Acho que o Zé está falando que é verdade. E foi o que eu quis dizer ali. Não é só no Zé, caiu um pouquinho a tua também na hora que tu estava falando do partido político ali. Eu acho que tu tá certo, Zé, porque igual eu falei na minha revolta ali, no meu desabafo, E está cheio de eu razão. falei, eu falei isso aí que tu tá falando, não é só o jogador de futebol, isso aí é um impacto, porque isso aconteceu, a gente aproveita esse momento. Mas é como tu falou, e todas as áreas tá existindo aquela coisa assim da impunidade. Desculpa, eu posso fazer isso. Eu vou por essa lei. Então, assim, umas coisas absurdas que acontecem, que é o Tem mesmo muito repúdio, mas a palavra é tua, Zé. num país que nem o nosso. Mas vamos deixar de lado, os caras vão pagar severamente, ainda que não pague toda aquela punição, mas vai perder um pouco de dinheiro aqui. Moral vai lá para baixo, acabou É, o craque que foi, entendeu? Não tem mais graça para esses meninos. não, Então, claro não. que está maculada a vida dos caras, bem no fim de carreira, cara, que besteira.